Boa tarde para todo mundo. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui, né, à frente do terceiro colóquio de pesquisa em psicologia. O colóquio é acho que uma grande realização assim, do curso de psicologia, porque é aqui que muitos dos trabalhos que são desenvolvidos ao longo do curso ganham um espaço para apresentação, né? A pesquisa é uma ferramenta muito importante na nossa formação. Não só quando a gente para fazer um trabalho de conclusão de curso ou algo que a gente define muito bem como uma pesquisa, mas a pesquisa ela está muito na nossa atuação, né? Então, eu costumo dizer que nós, desde muito pequenos, já temos algo aí do pesquisador, né? Não é à toa que criança naquela fase de 3 anos de idade pergunta tudo, que os pais assim faltam enlouquecer, né? Com tantos porquês, com tantas perguntas e como que isso é importante no conhecimento do mundo, né? A criança ela está nesse processo de conhecer o mundo, de entender o porquê das coisas. Então, por isso que perguntam tanto. E acho que a gente pode pegar isso como exemplo para a gente entender também como que é importante essa veia de pesquisador, né? Essa veia de pesquisador na nossa atuação. Porque quando não questionamos as coisas, não questionamos os sintomas, não questionamos o modo de atuação de uma instituição, por exemplo, nós deixamos de entender o que acontece ali, né? Quando não questionamos, a gente acaba concluindo com as nossas próprias ideias, né? Então, não construímos conhecimento quando não questionamos. Então, por isso que a pesquisa, ela é tão importante, né? E ter um espaço que agregue, que esteja aqui para trazer um pouquinho dessas pesquisas que são realizadas, tanto pelos alunos aí ao longo do curso de psicologia, quanto também, né, da comunidade externa, que também pode submeter trabalhos, que está aqui apresentando, é algo muito importante para a nossa construção enquanto profissionais. Então, é muito bacana termos esse espaço aqui, né? Então, já estamos na terceira edição, né, o terceiro ano que nós realizamos o colóquio, e aí a gente já finaliza pensando aí no próximo colóquio, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode atualizar. Então, eu já deixo o convite para vocês também, né? Para os que estão assistindo aqui, quando realizarem um trabalho muito bacana, em uma disciplina, um estágio ou em uma pesquisa, já ficarem atentos aí aos editais, né, que surgem aí no segundo semestre. Deixa eu fechar aqui. No segundo semestre do ano, né, porque é uma excelente oportunidade. Além de compartilhar isso que está sendo desenvolvido, né, porque é aquela coisa, né, se eu realizo um trabalho excelente, mas não compartilho, fica um conhecimento muito restrito, né? Então, o conhecimento ele é válido quando ele é compartilhado. Então, não adianta eu realizar um trabalho muito bacana que poderia contribuir em outros espaços se eu não consigo compartilhar isso. Então, já fiquem atentos aí que no segundo semestre do ano que vem teremos o quarto, né? Hoje nós teremos aqui 2 trabalhos que serão apresentados. Os trabalhos no colóquio, eles são divididos, né? Eles podem ser submetidos em 2 linhas de pesquisa. A primeira linha, né, a linha 1, Políticas Públicas, Saúde Mental e Direitos Humanos. E a linha 2, Psicologia e Processos Educativos. Hoje nós teremos 2 trabalhos que serão apresentados, cada uma em uma linha. Então, nós vamos começar com o trabalho que será apresentado aqui na linha 1, que é o trabalho intitulado Percepção de Professores do Ensino Fundamental acerca da importância da educação para o trânsito. São 4 autoras nesse trabalho, a Elisandra, a Jana Raíza,
Larissa e Ana Luísa Leles, que foi orientadora aí desse trabalho. As meninas já estão aí, eu vi elas aqui. Serão 15 minutos para a apresentação. Já estou vendo o Jana aqui. Se quiser, pode colocar já o slide para a apresentação. Podem começar a organizar. Serão 15 minutos para a apresentação e depois desses 15 minutos de apresentação, teremos aí um tempo para perguntas, comentários, né? E as meninas estarão aí para tirar as dúvidas que surgirem. Aí, meninas, estão à vontade já para apresentar. Certo, eu vou compartilhar aqui o slide. Já conseguem ver? Já apareceu aqui, agora está o slide já. Dá para ouvir? Ouvindo bem. Então, gente, boa tarde. Eu vim aqui apresentar o tema do meu TCC, que, como a Beatriz já falou, é a percepção de professores do ensino fundamental acerca da importância da educação para o trânsito. A discente foi Elisandra Santos, eu, Jana Raiz e Larissa Oliveira. E a nossa orientadora, como já foi dito, foi Ana Luísa Leles. Então, primeiramente, antes do porquê da gente ter escolhido esse tema, a gente partiu do pressuposto do trânsito, né? Aí a gente traz aqui que é importante falar do trânsito, que o trânsito é um espaço que aglomera, né, uma diversidade de pessoas, de coisas, e torna-se um meio favorável para a ocorrência de acidentes. Então, no artigo do Código de Trânsito brasileiro, na Lei 9.503, de 97, que foi sancionada pelo presidente até então, Fernando Henrique Cardoso, né, traz que o trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim da circulação do trânsito na área lá que está no meio social. Então, a gente traz primeiramente esse conceito de trânsito para a gente abrir a questão da educação para o trânsito. Então, a gente traz aqui a educação, né? A gente fala que é um ponto importante para o trânsito, porque é uma perspectiva de um processo educacional sobre o trânsito no âmbito escolar, que a gente veio trazendo essa questão aí da educação para o trânsito dentro das escolas, para ensinar esse contexto do trânsito, que vai ajudar a contribuir, né, para a formação desses cidadãos e futuros motoristas mais conscientes. Então, Aires e Ferri vem trazendo que a educação para o trânsito evidencia uma educação para viver em sociedade e para que haja um comportamento adequado no trânsito. Então, faz-se, então, necessário ensinar e formar bons cidadãos com valores e consciências para que vamos dizer, possa viver mais conscientes em relação do seu comportamento no trânsito. Então, a inclusão dessa educação para o trânsito nas escolas, desde o ensino infantil até o médio, pode contribuir, né, nessa missão de fazer cidadãos mais conscientes. Então, entra aí o papel fundamental do professor, né, que como um mediador dessa valorização da educação para o trânsito, que tem um olhar mais crítico em relação a isso. Então, é importante essa inclusão da educação para o trânsito desde o ensino infantil. Pode passar, Larissa. Então, aí, nosso objetivo geral, né, que a gente trouxe em relação ao nosso projeto, é compreender a opinião desses professores do ensino fundamental acerca da importância da educação para o trânsito, para a mudança desses comportamentos dos cidadãos,
que aí a gente especificou em investigar se os professores acreditam que a educação formal pode ser um meio eficaz para trabalhar a educação para o trânsito, sondar, né, a opinião acerca dessa contribuição da educação para o trânsito, para a segurança no trânsito. Então, a gente também quis saber, verificar se acreditam que os professores podem promover fatores positivos que ajudam a estabelecer a educação no trânsito e como eles podem fazer isso, de que maneira, né? E também investigar sobre a existência de formações adequadas para trabalhar sobre a educação para o trânsito, se tem uma questão mais interdisciplinar para que esses professores possam estar mais adequados a transmitir esse tema nas escolas. Pode passar, Larissa. Então, a gente partiu, a nossa justificativa pelo porquê da gente escolher esse tema, a gente partiu da ideia de que a educação para o trânsito é um importante, né, instrumento de formação de cidadãos conscientes e que a escola, vamos dizer, é um início de tudo. É um espaço, né, propício para a aprendizagem, então, aí, desde o início infantil, e importante conhecer que esses professores, né, como é um agente importante nessa mobilização de mudança e transmissões de valores, aí a gente partiu desse pressuposto mais dessa ideia de que a educação para o trânsito, partindo da escola desde o ensino infantil, seria uma escolha boa e que essa implementação seria necessária. Pode passar. E aí, os materiais e métodos que a gente utilizou, né, que foi uma pesquisa exploratória de abordagem quantitativa, né, e do ponto de vista técnico, uma pesquisa de levantamento de opinião que a gente fez com os professores, e a gente fez a coleta de dados, foi utilizado um questionário, né, online, elaborado especificamente para esse estudo, contendo 8 questões, 7 fechadas e uma aberta. Esse questionário foi disponibilizado online por via de um link que a gente fez em uma plataforma contendo a fim de investigar essas percepções desses professores sobre a inserção desses conteúdos na educação, na escola. E as questões fechadas apresentavam 3 alternativas de resposta, né? Sim, não ou não sei responder. O nosso público, como já disse, são professores do ensino fundamental, são de uma escola pública e uma privada, localizadas em Guanambi. O contato inicial, a gente fez o contato inicial, foi informado sobre os objetivos da nossa pesquisa, e após o consentimento deles, foi encaminhado para os professores, né, o link das questões. A gente não aplicou nenhum termo de consentimento aos participantes, já que trata de uma pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, e conforme a resolução do Conselho Nacional de Saúde, 510 de 2016, não são necessários registros de avaliação desse tipo de pesquisa pelos comitês de ética em pesquisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, os resultados foram utilizados exclusivamente para fins científicos, todos os participantes foram informados sobre os objetivos e o aspecto voluntário da participação. Então, nesse decorrer da nossa pesquisa, foram respondidos 26 questionários pelos professores, sendo eles 19 de uma instituição pública e 7 da iniciativa privada. E desses 24 era do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Agora eu vou passar a bola para minha colega aí. Boa tarde. E agora apresentando os resultados e algumas das discussões que nós tivemos no nosso trabalho, partindo da ideia do questionário que foi aplicado, nós dividimos o nosso trabalho. Primeiro, sobre a importância da educação para o trânsito inserida na educação formal. E as respostas obtidas nessa primeira pergunta foram: todos os participantes concordam dessa importância, e então consideram que a educação para o trânsito inserida na educação formal é um meio eficaz de promoção.
Freitas considera que o trabalho sobre a educação para o trânsito junto à educação formal, de forma periódica e disciplinar, poderá contribuir para a ocorrência de mudanças e atitudes e práticas referentes ao trânsito. Então, o trabalho interdisciplinar e periódico, ou seja, não é uma coisa esporádica que acontece uma vez ao ano, ela tem que ser inserido junto ao currículo já das escolas, né? E a escola sendo um espaço propício para a educação e aprendizagem, porque a escola já é um local onde acontece ali o desenvolvimento, a aprendizagem do aluno, ela também é um espaço propício para a promoção da educação para o trânsito. Então, ela assume um papel importante na formação de cidadãos e na transmissão de valores para uma melhor convivência social, pois o trânsito ele é um ambiente social. Então, falar sobre educação para o trânsito é também formar cidadãos e para essa convivência em sociedade. A educação para o trânsito e segurança coletiva. Quando perguntado sobre esse ponto, também houve uma concordância total de todos os respondentes que a educação para o trânsito, ela interfere também na segurança coletiva. E aí é bom pensar que o trânsito, por ser um ambiente social, ele é um ambiente coletivo também, e o processo de aprendizagem, ele tem que acontecer de forma sistemática e contínua. Então, de modo que esse conhecimento vá sendo construído de um processo. E o trânsito, ele não é uma questão pessoal, né? Ele é uma questão de responsabilidade coletiva. E aí, conforme afirma Soares, não há possibilidade de escolha individual no trânsito sem consequências coletivas, de modo que as ações sempre interferirão umas nas outras. Então, somente quando uma pessoa considerar que a outra pessoa também faz uso desse ambiente, considerar os interesses dessa outra pessoa também, é que a segurança coletiva poderá emergir. E também uma consciência coletiva. No que diz respeito à redução de acidentes, todos os participantes também concordaram que a educação para o trânsito, inserida nas escolas, promovidas pelos professores, elas poderá ter um impacto nessa redução de acidentes, e isso valida o que é apontado por Henry Chauvin. A educação para o trânsito é uma forma preventiva que poderá contribuir para a redução de acidentes. E aí é pensado nessa educação de forma a obter resultados também a longo prazo. Formar esse cidadão com a consciência de que é um espaço coletivo, de respeito mútuo entre todas as pessoas que fazem parte desse espaço, e logo os acidentes eles podem diminuir, a violência no trânsito poderá diminuir. Na parte sobre a formação dos professores, se esses professores que responderam à nossa pesquisa receberam algum tipo de formação para trabalhar de maneira interdisciplinar a educação para o trânsito, apenas 7 dos professores responderam que sim, e os outros 19 responderam que não tiveram nenhum tipo de formação. Desses 7, 6 eram da escola pública e apenas um da escola particular. Então, conforme apontado por Lima, existe uma defasagem por parte dos órgãos competentes no oferecimento de formação, treinamentos e materiais específicos para os professores. Ou seja, existe uma compreensão de que a educação para o trânsito ela é importante, ela pode favorecer para essa coletividade. No entanto, na parte de formação para esses professores, eles não oferecem, há um desinteresse em formar esses professores. E aí o trabalho do professor,
compreendendo isso, o trabalho do professor pode contribuir para a reflexão mais aprofundada sobre o trânsito e os comportamentos que emergem neste, aprimorando também as habilidades e competências para a formação do cidadão. Só que para que isso aconteça, é preciso que haja uma formação anterior, ou seja, que ele esteja preparado técnico e teoricamente para passar para os seus alunos, para possibilitar que esses alunos tenham a compreensão mais aprofundada do que é o trânsito e de que os seus próprios comportamentos poderão, interferirão na harmonia do trânsito. Quando perguntados a esses professores o papel dos professores como promotores de mudanças, se eles consideram que professores podem possibilitar essas mudanças, apenas um respondeu que não saberia responder e os outros 25 responderam que sim. Então, conforme trazido aí por Torquato e Bianchi, existe uma gama de possibilidades para a promoção de educação para o trânsito, em que o professor poderá utilizar, seja por aulas práticas, atividades de entretenimento, discussões, debates, entrevistas, brinquedos ou maquetes. Ou seja, ele pode utilizar diversas metodologias para promover essa educação, mas eles têm que estar atentos a adequar esse material, adequar esse conteúdo aos seus alunos, às faixas etárias, que é o público-alvo, no caso, os alunos. E aí cabe salientar que o ensino deve ocorrer de maneira transversal e periódica ao currículo tradicional, atendendo ao que é proposto pelo CTB, ou seja, não se trata de inserir uma nova disciplina, mas é tratar a educação para o trânsito incluída nas matérias que já são, que formam aí o currículo tradicional, ou seja, português, matemática, ciências. É o professor dessas disciplinas estar preparado para incluir a educação para o trânsito no seu contexto. E aí, nesse sentido, é que vê a necessidade de que os profissionais estejam preparados técnico e teoricamente. E aí, na última questão aberta, foi pedido para que os professores apontassem fatores que o professor possa promover a educação para o trânsito. E aí 4 categorias foram separadas a partir das respostas. Primeiro, é a necessidade de formação profissional, e aí é notada que não existe interesse de qualificar o educador para a educação para o trânsito, existe a compreensão da importância, mas pouco interesse em formar esse educador. A promoção de atividades de reflexão sobre o tema, e aí é utilizar de métodos que possibilitem e que facilitem a compreensão desses alunos e que promovam a aprendizagem sobre educação para o trânsito. A conscientização para a cidadania, pois o trânsito ele é um ambiente coletivo da sociedade, e formar cidadãos mais conscientes também é um papel do educador quando trabalha sobre educação para o trânsito, e ensinar sobre normas. E aqui vale ressaltar que não são só as normas, as regras que estão escritas legalmente, né? São normas, valores sociais que também são responsáveis pela coletividade. E as nossas considerações finais. A gente percebe que o assunto educação para o trânsito ainda não tem ocupado muitos espaços, apesar da sua compreensão de que é importante e imprescindível para a formação de bons cidadãos, de cidadãos conscientes, mas ainda poucos espaços. E aí a gente também constatou a defasagem na instrumentalização. E aí o professor que não tem instrumentalização, nem técnico, nem teórico, que não é preparado para trabalhar a educação para o trânsito, ele se vê perdido e ele não consegue inserir esses assuntos no seu trabalho cotidiano. E a partir dessa nossa pesquisa, nós pretendemos que ela possa possibilitar investimentos em novas pesquisas, porque somente a partir do momento em que novas pesquisas forem
feitas e constatada ainda mais essa importância, é que poderão ser desenvolvidos materiais e técnicas que auxiliem esse professor. E aí a gente encontrou uma dificuldade nessa realização desse nosso trabalho, que foi a baixa adesão por parte dos professores à pesquisa, pois poucos professores responderam o nosso questionário. Nós consideramos uma baixa adesão, apenas 26 questionários respondidos. Então, assim, a gente percebe que também há uma falta de interesse desses professores. E também por conta do período pandêmico, né, que estamos vivendo. Os professores estavam no momento em que estavam sobrecarregados de atividades remotas, perdidos também de como fazer essas atividades. Aqui as nossas referências, e muito obrigada. Parabéns, meninas, pelos trabalhos. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, pode mandar no chat, pode levantar a mão para falar aqui também. Enquanto as pessoas estão pensando aí nas perguntas, eu tenho uma pergunta. É uma curiosidade, na verdade, não é uma pergunta assim cabulosa, não. Sempre que eu escuto alguma pesquisa, eu sempre fico curiosa por pensar de onde surgiu essa pergunta, né? A pesquisa é sempre uma pergunta, né? A gente se interroga por alguma coisa e vai tentar buscar possíveis respostas. E aí eu fiquei curiosa nesse sentido, como que surgiu essa pergunta de vocês? A pergunta ela surgiu a partir do momento que nós tivemos a disciplina que falava sobre trânsito, né, com a Ana Luísa. E aí, a partir dessas discussões sobre trânsito, enfim, sobre psicologia no trânsito, foi nos apresentado essa falta de educação para o trânsito, de fato. E aí nós nos propomos, nós fizemos dessa falta que nós encontramos na disciplina o tema para a nossa pesquisa. Excelente, obrigada. Pessoal, alguém quer fazer pergunta? Vamos esperar um minutinho para ver se surgiu uma pergunta. Uma outra pergunta que eu não sei se eu perdi na fala de vocês, quantos professores que tinham, assim, nessas escolas, vocês sabem dizer, assim, uma média, não precisa ser um número exato? Até para a gente entender, assim, que vocês falaram que 26 responderam ao questionário. Sabem uma média? Não, nós não temos uma média. E, assim, inclusive no momento de contatar essas escolas, esses professores, nós tivemos também a dificuldade. Além dessa baixa adesão, né, por conta talvez dessa falta de interesse, e também pela situação da pandemia, que também nos limitou bastante para realizar essa pesquisa. Eu fico pensando mesmo, né? Porque essa questão de entrar em contato aí pelo virtual, exatamente nesse momento da pandemia, tenha sido um complicador mesmo, né? Algo que dificultou a pesquisa de vocês. Mas 26 pessoas responderam, acho que já é um número assim que dá um dado com uma consistência mesmo, né? Então ficou realmente muito interessante a pesquisa de vocês. Parabéns, meninas. Como não surgiram outras perguntas, se surgirem depois, a gente pode abrir um espaço depois da outra apresentação. Vamos passar, então, para a segunda apresentação, né, do segundo trabalho, que o tema é saúde mental. Não, opa, é isso mesmo. Saúde mental do professor de escolas públicas na pandemia. Acho que casa muito bem os dois trabalhos, né? Que são duas pessoas que irão apresentar, duas autoras, a Jordana Pereira e a Thaisa. Wesley iniciou o compartilhamento da tela. Pronto. Meninas, fiquem à vontade, como eu disse, 15 minutos de apresentação e depois passamos para as perguntas. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Certo.
Primeiramente, cumprimentar a todos. Somos egressas do curso de Psicologia. Minha companheira Thaisa também está aí online, e a qualquer momento, se ela quiser e se sentir à vontade para complementar ou manifestar em relação ao nosso trabalho, que ela fique à vontade. Primeiramente, explicar um pouquinho de onde surgiu o nosso desejo por falar, né, deste tema, né, saúde mental do professor de escolas públicas na pandemia. Atualmente, estamos como psicóloga, né, da rede municipal de ensino de 2 municípios em 2 estados diferentes. Como colegas e amigas pessoal, compartilhamos, né, nossas angústias também, compartilhamos nossas experiências, e a partir disso surgiu, né, este desejo dentro da atuação como psicólogos e também como nosso compromisso, né, na psicologia, fazendo com que ela seja cada vez mais uma profissão e uma ciência, né? E o meu desejo e também o dela em relação à pesquisa. Então, o nosso tema é esse, né? Nós somos as autoras. Então, né, a partir disso, nós vivenciamos uma pandemia no Brasil e no mundo. E com isso, né, no dia 18 de março de 2020, todas as escolas pararam, não só as escolas, né, mas também diversas instituições no nosso país, por conta da Covid-19, né, do coronavírus. E o que se pensava ser um fechamento de 15 a 20 dias se tornou ainda maior, e aos poucos estão retornando, né, agora, recentemente, às aulas presenciais. E durante esse período foram acontecendo perdas, lutos, isolamento, depressão, ansiedade, entre outros. Os dados estão aí nos mostrando, e eu vou também dizer onde eles estão aqui no nosso trabalho mais à frente. E com o professor não foi diferente, né? Ele se viu reinventando para continuar o seu trabalho. Então, o professor, não só de escolas públicas, tá? Mas o mundo inteiro, a educação inteira teve que se reinventar com esse novo modelo de fazer educação, de transmitir o saber, né, para os alunos. Tornando assim um grande desafio para o professor, exigindo dele muitas vezes o que ele ainda não fazia ideia de como era feito, principalmente em questões tecnológicas. A gente sabe que foi um modelo emergencial, né, para se fazer educação no nosso país, mas nem todos estão preparados. A gente sabe que a tecnologia ela está aí, ela é revolucionária, mas infelizmente ela ainda não está no meio de todas as massas, né? Ela não faz parte ainda da vida de todas as pessoas, tá? E falo com propriedade e experiência própria por estar atuando, né, como psicóloga educacional e escolar, e muitos professores são queixosos, né, em relação a essa questão da tecnologia. E essas situações fazem com que esse sujeito adoeça mentalmente, né, com pressão por todos os lados, famílias, alunos e gestão. Então, esse modelo emergencial de ensino, ele provocou diretamente uma pressão, né, dentro desse público, desses profissionais, para que eles pudessem fazer com que a educação ela andasse. Eu vejo muito no discursos, né, de professores, coordenadores, equipe pedagógica, secretários de educação, que a educação ela não parou, ela se fez presente, né, e claro, os professores, eles merecem todas as honrarias em relação à execução da educação no nosso país durante toda a Covid-19, mas a gente também precisa pensar e falar, né, dessa saúde mental, de como que está essa educação, né, como que está esse transmissor dessa educação dentro aí da sua saúde mental, física, né, e das suas relações sociais e familiares. Pensando em contribuir com o debate, a relevância desse artigo visa identificar, refletir a respeito da saúde mental do docente de escolas públicas durante a pandemia da Covid-19. Então, esse foi o nosso público-alvo, né, para que a gente, a partir do nosso desejo, elaborasse todo o nosso trabalho. Deixa eu passar, por favor. O nosso material e método, né, então, nós
trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, né, onde a gente procurou em bancos de dados artigos científicos, para que a gente possa, onde nós possamos, né, e tivemos esse embasamento teórico e científico, né, posteriormente, todos os nossos artigos coletados nesse banco de dados, né, e encontrados, eles foram selecionados, né, por meio desses seguintes escritores, né, de inclusão pré-estabelecidos por nós, né, como artigos originais de revisão, relatos de experiência, artigos de reflexão, editoriais escritos em português, disponíveis na íntegra e gratuitamente, né, publicado em 2020 e 2021. Então, é uma pesquisa de bancos de dados bem relevantes e atuais relacionados à pandemia da Covid-19 e aos objetivos pesquisa, ou seja, que falava, né, sobre professores, ensino e pandemia. Deixa eu passar, por favor. O nosso resultado de discussão, né, como aspectos sociais, destacam-se a incompatibilidade, né, do home office com a vida pessoal. Desse modo, o distanciamento físico, a transferência e a adaptação do trabalho em casa, bem como a intromissão das tecnologias nas residências, tem causado uma sensação de perda da vida privada e familiar dos professores, como traz Santos aqui citado no nosso trabalho. Então, a partir disso, a gente vê que a tecnologia, ela foi uma intrusa mesmo, que a gente teve que adaptar. E a partir disso, com este profissional, não foi diferente. Por mais que não tenha uma capacitação, por mais que ele não fosse um expert em tecnologia, ele teve que se adaptar. E adaptar o ambiente físico dele também, né? Ou seja, o home office, o trabalho em casa, através da tecnologia, para poder aí ofertar a educação para os seus alunos. Essa nova rotina que o professor teve que adaptar, com muitas vezes trabalho em excesso, o que já era feito aumentou em volume e tempo, e que não aprendeu a se organizar, né? E quem não aprendeu a se organizar acabou pagando um preço caro em sua saúde mental. Existem tantas novas formas que o professor acaba por ser sobrecarregado em meio a tantas exigências, assim como não deixando de vivenciar os aspectos relacionados à sua vida pessoal, à sua família, que muitas das vezes vão ser afetados. Então, se misturou, né? Não tinha os espaços, né, demarcados para que esse professor fizesse o seu trabalho e, assim, dentro de uma rotina, se adaptasse ao ensino, vida pessoal, né, vida familiar, e sim, esses espaços se transformou-se em um só. E, a partir disso, aumentando, né, gradativamente o seu trabalho e também comprometendo, assim, né, a sua saúde mental. Misturou, né, o que é espaço, casa e o que é sala de aula. Os espaços antes claramente demarcados por um período não vão existir. O celular, que era de uso pessoal, já não é mais, né, somente isso. E a principal ferramenta de trabalho, então o celular, né, os computadores pessoais se transformaram em ferramentas de trabalho, né? Porque por muitas das vezes, na maioria, os professores não tinham nem esses equipamentos adequados para se trabalhar em relação à oferta dessa educação. E a partir disso, coloca também que gera uma certa angústia, né? Muitas vezes, por conta do isolamento, né, e das aulas, se tornou o foco maior, acabando, né, por afetar a sua vida pessoal. Pode subir um pouquinho, por favor? Isso. Todas essas questões gerou também uma hiperconveniência e se teve que encarar situações antes camufladas pela rotina. Então, pessoas que por muitas vezes se organizavam dentro das suas rotinas, com esses espaços não demarcados, se desestabilizaram dentro desse novo modelo de trabalho, de vida, né, e de contexto social. Pode subir, por favor. A partir disso, nós concluímos
né, que através dos nossos estudos, leituras, né, este trabalho, a gente chama a atenção do leitor para um conceito crítico e humanista, para com a forma e condições de trabalho do profissional professor no contexto da pandemia e suas condições emocionais, levando em consideração a relevância desse artigo pelo momento em que estamos vivendo, ainda estamos vivendo um momento pandêmico, né, alguns municípios com sistema híbrido, ou seja, né, volta às aulas, mas também remoto, alguns já voltando às aulas na sua capacidade total, e a gente ainda vê que esse sofrimento mental ele ainda está bem latente no convívio, né, nesse repasse de ensino, né, na vida do professor. E também levando em consideração essa relevância, né, nesse momento e pela escassez de trabalhos publicados voltados ao tema. Não se improvisa uma nova normalidade educativa. Então, a gente chama mesmo os leitores, né, vocês que estão presentes aqui nesse evento hoje, para que possam, né, futuramente ler na íntegra o nosso trabalho e pensar, né, junto com a gente, esse modelo improvisado e emergencial, mas que, por um outro lado, também trouxe consequências, principalmente na saúde mental dos professores, ou seja, daqueles que estavam executando este trabalho. Em uma situação excepcional, a migração para o ensino remoto emergencial deve abranger também responsabilidades e reorganizações institucionais e governamentais por meio de ações que envolvam planejamento e capacitação. Esses professores foram, entre aspas, né, tendo que se adaptar obrigatoriamente a este modelo excepcional de ensino. Não teve uma capacitação, né? Muitos não tiveram uma preparação para se doar ou estar ali como pessoas que transmitem esse conhecimento, mas sim se adaptando, né? E por muitas vezes somatizando aí determinadas angústias, como eu já falei, por a carga horária de trabalho excessiva, né? Por não saber manusear, né? Certamente alguns equipamentos tecnológicos. Entretanto, né, o hiperativo sanitário da Covid-19 evidenciou que a virtualização do ensino tem sido protagonizada pelos professores, independentemente de suas dificuldades, incertezas, medo, ansiedade, depressão e sobrecarga de trabalho. Então, a gente vê muito falando, né, e foi muito bom, né, honrarias e tudo em relação a essa competência, né, do professor em fazer acontecer a educação no ensino remoto. Mas a gente vê, como nós falamos aqui, a escassez, né, de estudos e também de intervenção voltada para a sensibilidade, né, de olhar este profissional que também sofreu, né, dentro de todo esse contexto que a pandemia causou, não só, né, nessa categoria, mas em todos nós. As novas exigências, medidas pelo sistema capitalista, né, contemporâneo, evidenciaram a precarização da atividade docente e o aumento da carga horária online involuntária, né, estando o docente conectado e envolvido com suas atividades por um período de tempo muito maior e sem remuneração prevista, né? A gente vê que os salários dos professores, eles não aumentaram, mas a sua carga horária de trabalho, né, triplicou em relação à questão do repasse do ensino para seus alunos. Este modelo empresarial de ensino atinge não apenas nas dimensões financeiras, efetivas e éticas dos docentes, mas como também nas dimensões motivacionais, levando ao desânimo, à depressão, à ansiedade e também à exaustão. Então, nós estamos falando de profissionais que estão, por muitas das vezes, cansados, né, e mesmo assim tendo que levar o seu ensino, fazendo isso com muito amor, com muito carinho, dedicação, qualidade, mas, né, ainda assim não podemos fechar os olhos para esses profissionais que com certeza foram atingidos e tiveram sim a sua saúde mental comprometida com todo esse modelo excepcional de ensino. Pode subir, por favor.
A partir disso, né, nós temos aí as nossas revisões bibliográficas e muito obrigada. Fui bem sucinta para não ultrapassar o tempo. Parabéns, meninas. Muito importante esse trabalho de vocês mesmo, né? A gente muitas vezes fica com os olhos voltados para as questões educacionais, que, claro, né, são muito importantes, mas nos desligamos, às vezes, por esse profissional que tem feito algo desse ensino acontecer, com todas as dificuldades, sem treinamento apropriado, né? Muitas vezes se tinha essa relação, agora a escola, né, a educação está toda EAD, essa comparação com o EAD. E claro que não é, né? É uma proposta muito diferente. E acho que uma das questões mais diferentes é porque no ensino EAD há um tudo para que aconteça o ensino à distância, né? Então, tanto os professores que estão envolvidos, quanto os alunos também, já estão ali preparados para isso. Muito diferente desse ensino emergencial que acabou que tivemos que nos organizar para isso, né? E os professores, sem dúvida, passaram por um momento ainda mais delicado. Agora acho que já tem um outro momento aí, outros desafios também, essa adaptação, né? Para o ensino híbrido e, em alguns momentos, já o retorno, né? Completo. Sim, principalmente, como nós colocamos aí na nossa discussão do trabalho, não é pensado em nível de governo algo que possa suprir ou até mesmo pensar nesse profissional ou também nesse novo modelo, né, de ensino. Eu ouço muito no discurso, dentro do meu trabalho na educação, muita coisa veio para ficar, e isso me espanta, né? Essa falta de preparação mesmo desses profissionais, muitas das vezes queixosos, né? Agora, com essa adaptação das escolas públicas, tendo o profissional de psicologia e o assistente social dentro dessas salas, né, e dentro dessa instituição de ensino, dessas políticas públicas, que a gente está podendo ver e coletar, né, muita informação e depoimento desses profissionais que estão aí, por muitas das vezes, em sofrimento mesmo, mental, e que por conta, né, dessa pandemia. Eu e Thaisa, juntas, nós desenvolvemos um trabalho, ela no município dela e eu no meu, apesar das realidades serem um pouco diferentes, mas cada uma adaptando a sua realidade, que é um trabalho de saúde mental, né, de acolhimento para os professores da rede pública que a gente trabalha. Então, a gente fez aí nos últimos meses uma palestra falando um pouco da importância da saúde mental do professor no ensino remoto e também apresentando para eles o projeto e, após isso, oferecendo um acolhimento psicológico para esses profissionais. E, a partir disso, né, se identificar uma questão que, enquanto psicólogas educacionais, não podemos suprir a necessidade, encaminhando para o atendimento ambulatorial no município. Mas, assim, dentro da nossa experiência, né, a gente discute, inclusive estive com ela hoje, a gente discutindo um pouquinho sobre isso, tem muitos depoimentos e muito me surpreendeu as pessoas professores, né, professores que nos procuraram para atendimento, acolhimento, né, psicológico nesses municípios. O CRP 03, ele proporcionou recentemente também uma reunião, né, entre os profissionais, falando exatamente desse tema. E muito me assustou uma fala, né, de uma profissional, pesquisadora também, que dizia que na região, na nossa região da Bahia, a gente não vê um acolhimento profissional dentro da educação, né, dentro dos municípios. E isso eu acredito que seja uma realidade brasileira. Pode falar, amiga. Tá aí. É só para pontuar. Boa tarde, gente.
É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Voltar à instituição onde me formei. Só um comentário para acrescentar a fala brilhante, né, que está sendo da minha colega. E a gente sabe também que não é a realidade de todos os municípios ter o psicólogo, né? A gente sabe que não é todo município que conseguiu ainda se adequar, né? Assistente social, psicólogo. E só uma informação, por exemplo, o governo do estado, ele colocou disponível, né? Eu não me lembro certo agora o nome do site, né, onde pode entrar em contato, mas existe um site que pode entrar em contato com psicólogos para ter esse atendimento, né? Boa indicação aí de Thaís. Essa fala, acho que das duas, responde um pouco a pergunta de Leiliane aqui no chat para vocês, mas se vocês quiserem complementar, a pergunta é a seguinte: de que maneira o psicólogo escolar vem trabalhando essa pequena fronteira entre o trabalho e a vida pessoal dos professores durante a pandemia? Acho que vocês deram um exemplo de atuação, mas se quiserem complementar. Sim, eu acredito, como traz também os materiais disponíveis pelo nosso conselho, entre nossa atuação, que o nosso trabalho ele é também com toda a equipe pedagógica, né, e na formação também de professores. Então, é muito importante a gente ter esse compromisso com o professor. E dentro da nossa atuação, a gente desenvolveu esse projeto, né? É um projeto chamado Resiliência, onde nós entendemos que passamos por essa situação de crise, mas que nós estamos vendo agora com o sistema híbrido, com a volta às aulas, e com as vacinas, com o melhoramento dessas questões, né, de contaminação do Covid, estamos vivendo uma melhora nessa situação, e a partir disso, a gente está oferecendo, né, esse acolhimento psicológico para eles. Então, para que não ficasse algo solto, a nossa intervenção, ela foi exatamente pensada dessa forma. Primeiro apresentar, falar dessa importância, da importância que eles têm e da importância que eles foram e foi e é dentro da nossa educação, e a partir disso valorizando esse professor, né? E depois, né, dessa palestra, nós abrimos para o acolhimento espontâneo, né? Ele não é obrigatório, mas nós tivemos uma ótima adesão. Então, acredito que a gente, enquanto profissionais, nós precisamos realmente ter que nos reinventar e descobrir e atuar através de estratégias onde a gente possa conseguir abarcar essa problemática social que é visível dentro dessa política pública de educação. Então, nós não vamos conseguir trabalhar o aluno se nós não conseguirmos trabalhar toda a equipe docente, né? Então, esse acolhimento, ele não foi disponibilizado somente para os professores, mas também para os monitores, né? Para os acompanhantes terapêuticos, para os professores de apoio, então, toda a comunidade escolar. Exatamente, Jo. Entendendo que não foi só isso, né? A gente entendeu que todos os funcionários ali foram expostos à questão do Covid. Então, nada mais justo de que disponibilizar esse espaço de fala para eles. Sim. Alguém fez outra pergunta aqui. Percebi a exaustão da professora de minha filha com as aulas híbridas. Dá atenção para quem estava na sala presencialmente, quem está na sala online. Não era tarefa fácil, principalmente se tratando de crianças, sim. Eu sempre trago isso, né, que a gente, no meu município, nós estávamos na semana passada fazendo a preparação dos pais para essa volta às aulas, né, e eu deixei muito, assim, explícito essa questão do cansaço, né, dos professores, e que essa parceria de família e escola também precisa continuar, mesmo no sistema híbrido, porque nos dias que as aulas forem remotas, né, consequentemente, o aluno vai estar sozinho com sua família,
em casa. Então, a gente percebe que, como a gente trouxe no nosso trabalho, essa carga horária de trabalho, ela aumentou, né? E, consequentemente, esse cansaço, essa exaustão física, mental, ela era, né, de se acontecer. E a gente está percebendo isso dentro da prática, muito mais visível do que a gente poderia imaginar. Tanto que a gente ainda nem fala num contexto de pós-pandemia. Então, a gente não sabe ainda como essa pandemia atingiu a nossa comunidade de professores. Então, por isso é muito importante a gente ter esse compromisso com esses profissionais, não só enquanto psicólogos dentro da educação, mas também enquanto psicólogos que trabalham dentro da rede, né, aí dos municípios, né, então, oferecer ou ofertar esse momento, como Thaís falou, de escuta e de fala para esses profissionais. Colocou que qual você acredita que seja o lugar reservado ao psicólogo hoje nas escolas? Então, o fazer do psicólogo hoje nas escolas, o sistema educacional, ele é muito maior do que a gente poderia pensar. Eu posso falar para você que está sendo um desafio muito grande, porque eu estou atuando dentro das práticas educacionais desde junho, e também a nossa regulamentação ela é bem recente, então o nosso lugar é um lugar de estudo, né, principalmente, ele é um lugar de fala e um lugar também de fazer. Esse lugar de fazer, gente, ele é muito importante, ele vem arraigado desse lugar de estudo. Sem a gente conhecer, sem a gente entender qual que é o nosso lugar, o que a gente está fazendo ali, nós vamos ser somente mais um profissional. Tá? Então, é muito importante a gente ter o nosso compromisso ético, né? Trabalhar de acordo com as nossas normativas, assegurar mesmo as cartilhas de orientação, o que o nosso conselho fala sobre isso, e o nosso lugar é de fazer, viu? Principalmente de fazer e de mudança de expectativa. Os professores, a comunidade escolar, eles ecoam pelo nosso trabalho ali dentro. Ele é novo, mas não se assustem, tá bom? É só mais um lugar onde a gente se faz necessário. Existe também, só pontuando, Ju, a questão que, além do fato do preconceito, e também tem a questão de que a gente tem que se posicionar também ali naquele espaço, né? Porque a clínica, ela é muito vista quando se fala psicologia. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente deve fazer ali. Igual você pontuou também, essa questão do estudo, né? É um espaço novo, a gente, por coincidência, a gente trabalhava antes na assistência social e agora a gente está na educação. Então, assim, é um espaço que a gente tem que estar em estudo sempre. Mas é muito, 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 muito importante mesmo essa fala de Thaisa em relação ao contexto clínico. As políticas públicas, ela ecoam um fazer do psicólogo muito específico, então a gente precisa muito estar preparado, seguro do nosso fazer ali dentro daqueles espaços, dentro daquelas instituições. Por quê? Senão, a gente vai acabar por não fazer o nosso trabalho e desempenhar outro trabalho qualquer que seja que nos determine ali dentro. E o nosso fazer, ele não é um fazer qualquer, né? Ele é um fazer de ciência, ele é um fazer de profissão, ele é um fazer de resultados, de pesquisa, de coletas de dados, né? Antes de tudo isso, gente, foram feitos mapeamentos, nós também estamos atendendo alunos. Dentro do município em que eu trabalho, tem comunidades quilombolas, onde o ensino ele está muito precário, onde essas famílias têm outros problemas sociais, como o alcoolismo. Então, vocês acham que a educação chegou para eles, como chegou para as pessoas que moram na sede, né? Então, a gente está falando de um novo fazer de educação e que cabe aí o fazer muito bem feito da psicologia. E que não é clínico, tá? Mas que a gente tem muita coisa para fazer no coletivo.
Ótimo, parabéns, meninas. O trabalho de vocês bem interessante. Acho que vocês complementaram aí muito bem um pouquinho dessa área que é tão nova na psicologia e que é tão confundida, né? A psicologia tem essa raiz clínica que muitas vezes só aparece ela, né? E aí eu sempre digo isso, que quando você vai fazer uma coisa que não é da sua atuação, você acaba por não fazer nenhuma, né? Nem atua como clínica e nem como um psicólogo escolar. E acho que vocês delimitaram isso muito bem na fala. Parabéns. Só agradecer o Wesley por toda a parceria. Era para ele ser nosso orientador, mas não deu certo. Muito corrido para ele, para analisar nosso trabalho e nos ajudar, mas foi tudo certo. E obrigada por projetar meu slide também, viu? Gente, não saímos da UniFG, a gente participa de grupo de pesquisa e extensão, né? Eu, saúde mental. Então, estamos sempre aí, da comunidade universitária de vocês. Muito obrigada pelo espaço, parabéns pelo evento, está muito lindo, curso de psicologia. Obrigada, gente. Eu vou interromper aqui para agradecer os agradecimentos. Eu quero parabenizar as duas apresentações, a apresentação sobre educação no trânsito, extremamente pertinente e importante para o momento que nós vivemos, fruto de um trabalho de conclusão de curso. Então, ontem, na mesa com os egressos, que a professora Ana Luísa coordenou, a gente teve a apresentação, uma das participantes foi a Heloísa Pérez, e ela falando que concluiu o mestrado, né, em ensino na UESB, e ela foi orientando o professor André, e falando o quanto o percurso de orientação do TCC dela contribuiu para a profissional que ela é hoje. A Heloísa é egressa do curso, mestre em ensino, é professora universitária, e hoje as alunas, as orientandas da professora Ana Luísa apresentam também fruto de um trabalho de conclusão de curso. Então, o TCC não é uma coisa para você olhar e observar de uma forma negativa. Ele é também um lugar de potência, é também um lugar de construção e um lugar de uma oportunidade, uma possibilidade de construção de conhecimento. Então, parabéns às meninas que apresentaram a educação para o trânsito como decorrência de um TCC. E Jordana e Thaisa são duas lindas, grandes queridas. Jordana foi também minha orientanda de TCC, né? Lá há alguns semestres atrás, é minha colaboradora na pesquisa de mestrado, né? Foi uma das psicólogas que fez parte do meu processo de coleta de dados no mestrado, e é uma grande amiga. Ela e a Thaisa também são duas muito queridas, e muito importante o trabalho de vocês. E aí eu quero fazer uma provocação e deixar aqui uma sugestão. Eu acho que a Bia vai compartilhar do que eu vou falar. Precisamos também pesquisar sobre a saúde mental do professor universitário no Brasil. Como que isso nos desorganizou, como que isso nos colocou em um lugar difícil para poder gerir todas as coisas. De repente, nós que éramos professores presenciais, tivemos que nos adaptar às mídias digitais, tivemos que aprender a manusear a tecnologia das salas virtuais, a encontrar estratégias pedagógicas digitais, prender a atenção e a motivação do nosso aluno, para fazer com que o processo continuasse funcionando, manter esse aluno integrado. A questão do WhatsApp, que é uma questão que, na pandemia, os professores, a ideia é que esses professores ficassem 24 horas disponíveis para os alunos, né? Então, isso causa uma exaustão emocional muito grande, é um terreno fértil para pesquisas nessa área. A gente fala muito, tem muita coisa produzida sobre saúde mental do estudante universitário. Se você for aí para Medline, PubMed, Cielo, você vai encontrar muitos artigos publicados nessa linha. E também cabe aí uma investigação científica sobre a saúde mental dos docentes. E aí eu estou falando desse lugar onde eu me encontro atualmente, que é o ensino superior, que tem aí características que são diferentes de outras esferas do ensino. Mas, meninas, parabéns, vocês
foram muito acertadas nessa revisão bibliográfica, revisão sistemática, e fique aí o incentivo para que outros também pesquisem nesse tema por aí à frente. Bia, eu volto para você. A professora Ana Luísa já falou aqui que ela está pesquisando isso, viu? Maravilha, a gente já quer ouvir depois. Eu nem vi aqui ainda, Ana, já fica aí para o colóquio do ano que vem. Pronto. Eu vou retornar aqui para as meninas que apresentaram o primeiro trabalho, porque havia... A Ágata, se eu não estou enganada, mandou uma pergunta aqui, né, enquanto estava apresentando o segundo trabalho, então eu deixei para depois. Para as meninas aí, Larissa e Jana, tem a pergunta aqui da Ágata. Então, quer dizer que, além do currículo que aborda o assunto sobre o trânsito na escola, teria que ter mais profundidade desse assunto com os alunos? Então, o trabalho do professor com esse assunto, ele deve ser transversal, né? Ou seja, ele deve estar atravessado às disciplinas que já fazem parte do currículo dessas escolas. Então, assim, não é falar sobre educação para o trânsito somente, é vincular a educação para o trânsito junto às demais disciplinas que já fazem parte, é fazer um trabalho interdisciplinar. Eu acho que, não sei se eu respondi. Respondeu sim, ficou muito claro. Obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Eu queria finalizar agradecendo pela participação. Tivemos aqui um número significativo, né, de pessoas que acompanharam a apresentação do trabalho de vocês. Queria dizer também que quem ficou com interesse aí, tem um áudio aberto, mas quem ficou com interesse de ler o trabalho completo, né, porque a apresentação, por conta do tempo, tem um recorte. Então, quem ficou com interesse, aguarda só um pouquinho que logo os trabalhos apresentados no colóquio serão publicados na revista FG Ciência. E também, quem quiser dar uma olhadinha na revista FG Ciência, todos os trabalhos que foram apresentados no primeiro e no segundo colóquio. Trabalhos, assim, riquíssimos. Tem trabalhos lá preciosos, assim. Então, vale a pena. E logo o trabalho das meninas também estarão publicados lá. Tá? E aí, quem tiver interesse, já fica aí de olho no ano que vem, quando sair aí o 4º colóquio de pesquisa. Acho que é isso. Wesley, quer finalizar? Está pedindo para esperar. É porque destravou. Então, eu quero te agradecer, Bia, pela sua condução aí, desde a elaboração do edital, já é a 3ª edição que você toma à frente. Quero te agradecer, muito obrigado. É um grande prazer trabalhar contigo, dividir aí essa missão de fazer um colóquio em uma instituição privada, não é? A gente sabe que a pesquisa, as instituições privadas, elas não têm essa tradição de pesquisa como as instituições públicas, e se atrever a fazer um colóquio de pesquisa, uma perspectiva de uma instituição privada, como a própria palavra que eu utilizei, é muito atrevimento. Mas, muito obrigado, você tem feito uma diferença muito grande e muito obrigado mesmo. E agradecer os nossos alunos, as nossas alunas e os nossos egressos que estão aqui. A gente está agora com 65 pessoas, mas tivemos pico aqui até de 70 pessoas. Muito obrigado por estarem presentes. Bia, eu volto para você encerrar. Na verdade, só agradecer e dizer que nós somos atrevidos mesmo, né? Se não temos esse incentivo aí, a gente faz um buraquinho e faz ele acontecer. E, assim, a gente vê qual a importância disso, né? É algo realmente muito raro vermos colóquios de pesquisa, assim, de modo geral, nas faculdades particulares como um todo. E acho muito significativo esse ano, por exemplo, o colóquio está dentro de um evento aí que marca os 10 anos, né,
do curso de psicologia, já estamos na 3ª edição, então tenho certeza que ele não vai parar por aqui. E é algo que marca mesmo o ensino de qualidade, né? Então, como saem daqui tantos profissionais capacitados, que saem aí, como as meninas, né, apresentaram aqui um trabalho muito bacana da atuação delas, e também como as pesquisas que são desenvolvidas aí ao longo do curso. Então, a gente fica muito feliz, né? É um orgulho para a gente quando a gente vê esses trabalhos assim. Realmente é um motivo de felicidade para o professor. Eu falo que o coração da gente fica quentinho. Então, é isso, nós ficamos por aqui. Um beijo para vocês, bons trabalhos. Ano que vem a gente está de volta com o 4º colóquio de pesquisa em psicologia, esperando aí o trabalho de várias pessoas que estão aqui presentes, inclusive da professora Ana Luísa, que já deixou a promessa aqui, que ano que vem ela vai apresentar, vai dar continuidade nessa pesquisa.